Graça e paz, querida. Vi sinais de Deus por onde passei. Vi nascer milagres muito além do que sonhei. Vi manancial de águas turvas a brotar. Graça e paz. Deus me escolheu pra viver milagres se contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus já havia preparado para mim. Eu só sei, sempre há um milagre e eu vou contar. Aleluia. Graça e paz, guardando vocês. Vai escutando essa canção. Raquel Melo. Sinais de Deus. Você já viu sinais de Deus na sua vida? Tenho certeza que sim. Hoje nós vamos falar discernindo sinais. Eu vi manancial de águas turvas. Vamos ver quem tá aí. Deus me escolheu pra viver milagres que contar. Sérgio, Márcia, Maria Elisa, Cris, Alcira. Deus te abençoe. Abençoe a cada um de vocês. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei, sempre há um milagre. Não enxergue tudo, gente. Não adianta. Beijos. Entra aí. Eu vou pedir para todos que estão aqui comigo, está marcando o nome das pessoas, abrindo essa live aí no seu página, compartilhando com o máximo de pessoas, que nós vamos falar sobre discernindo sinais. E isso é muito importante para a nossa vida. O Espírito Santo tem que falar comigo esses dias e eu tenho certeza que será a resposta para você discernir muitas coisas, aquilo que está acontecendo na tua vida e vai acontecer. Eu vou, eu só sei, sempre há um milagre, eu vou contar. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cansadérrimo, porque nós tivemos aí dias puxados, não só o final de semana, mas já estamos vindo aí num processo de consagração, de jejum, de muita oração e muito trabalho. Então assim, estamos assim cansados, né? Mas estamos assim cheios de Deus, muito alegres por aquilo que Deus tem feito e tem nos abençoado de uma forma assim sobrenatural. E eu fico muito feliz com isso. Tenho certeza que Deus também tem abençoado a sua vida e vai continuar abençoando em nome de Jesus. Amém? Como eu disse, nós vamos hoje falar sobre um tema. Não vai dar pra gente falar tudo porque para minha surpresa, quando Deus falou que Ele queria que eu falasse sobre isso, eu falei, mas Deus, sinais? Ele falou, é sinais. E que Deus começou a ministrar sobre isso comigo, né? Sobre o meu espírito, sobre sinais. Então eu marquei algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui. E eu tenho certeza que você também vai receber discernimento de Deus para muitas coisas. E nós poderíamos fazer até outra live a respeito disso, eu não sei. Vamos ver se Deus vai permitir. Mas é muito profundo, porque se nós começarmos a falar sobre esse assunto, mas não para. Não para, parece que é algo assim, mas não para, é muita coisa, muita coisa. Mas eu vou dar uma pincelada aqui, principalmente nos tópicos mais assim, que eu acho importante falarmos aqui, as diferenças,
E então, se você quiser anotar, mas você depois vai ficar gravado, você fica à vontade para ouvir quantas vezes você quiser. Depois vamos colocar também no YouTube. Se você não conhece meu canal no YouTube ainda, vai lá, Pastora Ana Sara Berg Gomes, canal do YouTube. Tem muita ministração lá para você, tem louvor. Não perca, compartilha com todos, faz a sua inscrição, vai dando seu like para nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o Evangelho de João, né, está repleto de milagres de Jesus. O Evangelho de João está repleto de milagres de Jesus, que podemos também chamá-los de sinais. Sim, podemos chamá-los de sinais. Mas não vamos ficar só nisso daí não. Calma. E João, capítulo 2, versículo 11, tá? Eu até vou pedir para que alguém que esteja aí do nosso ministério esteja colocando os versículos para mim aí, por favor. Evangelho de João, porque vai ser muito importante. Nós vamos falar cada tópico e vamos falar os versículos. Eu podia passar aqui muitos versículos da palavra de Deus, mas não vamos ter tempo. Não vamos ter tempo. Por isso que eu falei, se nós nos aprofundarmos, nós vamos ficar aí muitas semanas nisso. Não dá. Então, vou te dar uma pincelada e depois você busca de Deus aí no particular. Amém? Ok? João capítulo 2, verso 11 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia. Foi lá em Canaã da Galileia que Jesus começou a dar sinais. Sim, a dar sinais. E sinais são... O que são sinais? Indicação. Indicação. Guarda essa palavra. Sinais é indicação. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, o sentido dessa palavra sinal, essa palavra sinal, ela pode ser uma indicação ou um discernimento, né? Usada para um discernimento, para distinguir, ok? Ou indicar pessoas ou coisas. Pessoas ou coisas. Sim, pessoas ou coisas. Mateus 26, 48. Olha que interessante. O traidor tinha-lhes dado um sinal. Olha que interessante essa palavra. Dizendo, o que eu beijar é esse. O que eu beijar é ele. Prendei-o. Então Judas combinou lá com a cúpula, não é? Dele, para traindo ao Senhor Jesus, e disse que daria um sinal para mostrar quem era Jesus para que eles prendessem. Então aqui nós vemos que o sinal, a palavra sinal, aqui nesse caso foi dado para distinguir uma pessoa, para indicar quem era a pessoa que eles deveriam prender. Mas ao mesmo tempo é a indicação também daquele que estava dando um sinal, que no caso aqui não era Deus, mas era Judas. Então Judas foi quem deu o sinal, combinado esse sinal com o pessoal que ia prender Jesus. Então Judas foi quem deu o sinal, e o sinal foi para indicar quem deveria ser preso, revelando quem era Jesus entre eles. Então, nesse caso, a palavra sinal, ela traz o quê? Uma indicação de pessoa, aponta para uma pessoa e aponta também para a pessoa, no caso, que está dando o sinal. Há algo aqui sendo dito, há algo sendo aqui dito, né? Ele é aqueles que vocês estão procurando, esta é a pessoa. Então é uma indicação, e eu quero que você atenta para isso. Depois no final nós vamos fazer o fechamento aí para você ter o entendimento de todas as coisas, ok? Vai anotando, tá? Então esta palavra sinal aqui, ela foi usada para isso. Pode ser usada também para a indicação ou de distinguir um objeto. Mas aqui no caso foi para a indicação mostrando quem era Jesus. Ó, é ele. Vocês estão procurando ele, vocês não sabem quem é ele. Prendam. Eu vou dar o quê? Um sinal para vocês. O sinal será o beijo. Queridos. Queridos, aqui Deus já está falando comigo e com você. E nós temos que ficar atentos. Porque Jesus, ele discerniu. Sim, pastor, ele sabia, discerniu, Jesus sabia.
Jesus discerniu o traidor. E nós precisamos discernir, porque os sinais são dados. Os sinais são dados. Sim, os sinais são dados. Os sinais do engano, os sinais do traidor, os sinais, amados. Os sinais que as pessoas, a indicação, tanto pela própria pessoa, ou por outra pessoa, ou pelo próprio Deus. Sinais nos são dados para distinguir pessoas, para revelar o coração de pessoas, para revelar a intenção delas. Presta atenção. Deus vai falar muito com você aqui nesta live, porque Ele tem falado comigo profundamente esses dias, através desse tema. Você precisa ficar atento, buscando discernimento de Deus, porque através da leitura desses sinais, você vai descobrir corações, pessoas, intenções, motivações. Deus vai passar aí o filme para você, meu querido, minha querida. Abre os seus olhos espirituais, abre o seu entendimento para ver. E muitas vezes aquilo que nós não queremos ver, você está compreendendo? É dessa maneira. Então, pode ser usada também a palavra sinal. Vamos lá. Segundo, anota aí. Como uma advertência. Eu posso usar a palavra sinal como uma advertência, como uma repreensão. Uma repreensão. Mateus capítulo 12, versículo 39, diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Você vê como que essa palavra aparece muitas vezes e a gente não percebe? Pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Não vai ser dado nenhum outro sinal para esse povo, senão o sinal que eu dei para o profeta Jonas. Quem conhece aqui a história do profeta Jonas? Você que não tem ainda muito entendimento da Bíblia, procure estudar um pouquinho sobre o profeta Jonas. Vai lá no livro de Jonas. Procura ler. Veja o que ele fez quando Deus falou com ele. Veja qual foi a atitude que Jonas teve. E o que aconteceu com Jonas? Dá uma estudada na situação. E aí você vai entender o que Jesus estava falando. O mesmo sinal que eu dei lá com Jonas é o que eu vou dar para vocês. Por quê? Porque os escribas e os fariseus estavam pedindo para Jesus, para que Jesus mostrasse um sinal para eles, né? Fizesse uma manifestação de poder, algo sobrenatural para eles, para que eles pudessem receber uma prova. Eles queriam uma prova que Jesus era mesmo o Messias que eles estavam aguardando ou não. Entendeu? Só que eles já estavam cansados de receber e testemunhar, ver com os próprios olhos muitos sinais de Jesus. Muitos sinais. Mas adiantou? Não adiantou. Porque, querido, um coração obstinado no erro, um coração rebelde, que não quer obedecer, não adianta, entendeu? Infiel a Deus, incrédulo. Você pode dar o sinal que for nessa terra, ele nunca vai acreditar, ela nunca vai acreditar. Não tem jeito. E quando não houver um arrependimento, um abandono do erro, não tem jeito. Nem com o maior sinal que foi da ressurreição de Jesus Cristo, aleluia, eles aceitaram. Nem com o sinal da ressurreição, nem ressuscitando a Cristo dentre os mortos, eles aceitaram. Então, o problema, queridos, não é dar sinal ou deixar de dá-lo. Aqui, Deus não precisa provar nada para nós. Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus e ponto final. Queira você acreditar que Ele é ou não. Queira Ele dar sinal para você de alguma coisa ou não. Ele dando ou não dando, isso não vai mudar nada quem é Deus. Só vai mostrar e revelar o seu caráter, só vai mostrar e revelar o seu coração. Daquilo que você está pretendendo buscar, qual é a intenção, daquilo que você está querendo ver através desse sinal. Porque muitos estão pedindo sinal, mas na verdade não querem.
ouvir aquilo que o sinal está mostrando, aquilo que o sinal já vem revelando, aquilo que Deus já vem falando. Você vai entender. Fica aí até o final. Não saia. Vai marcando pessoas que precisam de discernimento. Vai marcando pessoas que precisam discernir sinais em suas vidas. Então nós vemos aqui que o problema não era Deus dar sinal não, porque eles já tinham visto milhares de sinais. Sim, exagerando para você ter uma ideia, muitos sinais. Entendeu? E aí, eles compreenderam? Eles entenderam o assunto, aquilo que Deus estava falando com eles? Entenderam nada. Por que não entenderam? Porque não queriam. Porque não queriam. Porque não estavam dispostos. Não queriam. Não queriam obedecer, não queriam ouvir a verdade. Então, para quem não quer, meu querido, você pode dar muitos sinais. Deus pode, como às vezes a gente fala lá entre nós, né, para escancarar mesmo. Nem Deus desenhando no céu entende. Nem Deus colocando um luminoso. Nós estamos falando que sinal é indicação, né? É igual, por exemplo, um sinaleiro. Você vai passar um sinal, semáforo, né? O nome sinaleiro, semáforo, né? Que tá lá, vermelho, amarelo, verde, você pode estar livre para passar. Você está recebendo uma indicação do que fazer. Para, espera, entendeu? Prossiga. Então, sinal é indicação do que fazer. Tem uma leitura a ser feita. Você vai ouvir aquilo. Você vai entender aquilo. Então, mas um coração obstinado no erro, pode desenhar para ele. Pode desenhar, pode colocar um luminoso piscando na cara dele, na cara dela. Finge que não vê. Não aceita. Não aceita, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então, aqui Deus está falando desse outra forma de sinal. Então, a palavra sinal, ela também pode indicar acontecimentos futuros. A palavra sinal pode indicar, terceiro, acontecimentos futuros. Marcos, estou só pincelando, tá? 13, Marcos capítulo 13, versículo 4. Dize-nos, Jesus. Dize-nos. Então quer dizer que tem uma fala aí. Eu quero que você guarde isso. Tem uma fala. Tem algo a se contar. Dize-nos quando serão essas coisas. E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Eles estavam perguntando, o povo estava perguntando sobre os princípios das dores que viriam sobre a terra e sobre todos. E eles disseram assim, conte-nos, dize-nos, fala conosco. Quando isso vai acontecer e qual o sinal, Jesus, você vai nos dar para nós ficarmos atentos. Entendeu? E aí ele disse, começa assim, acautelai-vos, e aí ele começa a explicar que haveria um processo, que muitas coisas aconteceriam, não é? Até exatamente cumprir todas as coisas. E muitas vezes é assim, Deus te dá sinal. Deus fala com você sobre algo, traz revelação sobre algo, revela muitas vezes aquilo que está preparado para você e para mim no futuro, um futuro próximo ou um futuro mais distante. Ele pode discernir para nós, dar o discernimento através desse sinal, mostrar o sinal. Ele pode contar-nos sobre quando ele vai dar o sinal. Ele pode começar a falar. E aí ele começou a dizer, vai acontecer isso, quando você vê isso, guerras, quando você vê fome, foi dando sinais. Foi indicando, serão indicações de que está se aproximando, mas ainda não será o fim. Então, o processo ele foi dando. E muitas vezes, Deus, ele quer ou está nos contando algo a respeito do futuro das nossas vidas, daquilo que ele tem conosco, ou daquilo que está para acontecer na terra, e nós estamos desapercebidos. Nós estamos assim, viajando. Não estamos atentos
a fala de Jesus para nós. Deus está revelando, Deus está mostrando, já está cumprindo com os sinais, já está dando sinais. Cuidado para não fazermos igual os fariseus, que receberam tantos sinais, viram tantas coisas e continuaram não acreditando, continuaram não enxergando. Um dos exemplos é que a volta de Jesus está próxima. Todos os sinais que ele já deu em Mateus e em tantos outros lugares, ele já tem sido cumprido. E você está já preparado para a volta de Jesus? Você já aceitou a Cristo? Você já se preparou? Você já deixou o pecado? Você já correu a acertar sua vida, colocar a tua casa em ordem, a tua vida em ordem? Ou você ainda está como aqueles fariseus? Não dá mais um sinal para saber se esse é o Cristo mesmo? Ou se eu continuo servindo outro Deus? Ou se eu continuo fazendo o que eu estou fazendo? Ou para. Discerne essa palavra. É agora. Discerne. Discerne o que Deus está falando. Discerne o que Deus está falando. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E a palavra sinal. Vamos lá. Outra área. A palavra sinal pode ser usada também para descrever prodígios. A palavra sinal pode ser usada para descrever prodígios e maravilhas, indicando autoridade divina, indicando autoridade divina e poder. Como exemplo, não é? Foi quando eu disse, não foi? Lá sobre o Evangelho de João, que tinha muitos milagres, né? A descrição de muitos milagres, aonde João 2,11 diz que Jesus principiou assim os seus sinais ali em Caná de Galileia, como transformando água em vinho num casamento. Ali ele começou a mostrar os sinais, né? Quem ele era. E dando também ali a sua fala, né? Porque, como eu disse para você no começo, presta atenção e discerne aquilo que está sendo falado com o sinal. Sim, o sinal fala. O sinal fala e você precisa discernir essa fala. Você precisa discernir aquilo que está sendo revelado e mostrado, aquilo que está sendo contado. Você precisa buscar esse discernimento de Deus. Deus pode dar esse sinal de muitas formas. Outra pessoa pode te dar sinal. Esse sinal pode ser dado de muitas formas e por muitos meios. E você precisa ficar atento. E a palavra do Senhor diz que Jesus principiou em Caná de Galileia, ali transformando água em vinho num casamento. E a palavra do Senhor diz que quando ele fez isso, nem todos viram ele fazer isso, né? Só saborearam o milagre depois, mas não tinham visto. Mas quem viu ali, os seus discípulos, a palavra do Senhor diz, é bem clara em João, dizendo assim, e eles passaram a crer em Jesus ali naquele momento. Então, naquele momento, aquele sinal foi importante. Teve uma fala para aqueles discípulos que acompanhavam Jesus, provando ali quem ele era. E a partir daquele momento, a palavra de Deus conta e seus discípulos passaram a crer nele. Então, ali foi importante, naquele lugar, ali naquele particular, ele se revelou aos seus discípulos, não é? E ali eles passaram a acreditar. Aleluia. Outro sinal, né, no caso de prodígio, de milagres, a multiplicação de pães e peixes, não é? A multiplicação de pães, vamos pôr assim, a multiplicação de pães naquele lugar, com tantas vidas ali. Tinha uma fala. Qual era a fala? Qual era a fala ali? Mostrando quem ele era, mostrando que o Pai era com ele, mostrando que ele e o Pai eram um, e mostrando que ele era o pão vivo que desceu do céu. Então nós precisamos entender o que o sinal está falando. O que aquilo está trazendo de revelação para as nossas vidas, tá? Transformando o quê? Aquele cenário, transformando a nossa realidade através daquela revelação. Então nós precisamos estar atentos aos sinais que têm sido dados a nós. Por Deus, por outros, em muitas questões, nós vamos chegar lá, tá? Ok? Aqui nós vemos a manifestação da glória de Deus.
Nós temos a manifestação da glória de Deus. E por causa da manifestação da glória de Deus, muitos vão passar a crer. Muitos vão passar a crer. Outros nem vendo a manifestação da glória vão crer. Isso é normal. Isso é normal. Como eu acabei de dizer, muitos vêm, muitos milagres, muitas manifestações e continuam não acreditando. A incredulidade é tão terrível que nem vendo, creem. Tem uns que vê sem crer, tem uns que precisam crer, ver para crer, e outros nem vendo muito, creem. De tal forma que o coração está petrificado, né? A palavra sinal, ela também pode ser atribuída, e presta atenção nisso, a falsos profetas, a falsos mestres e a demônios. Sim, a demônios. Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grande, vê que não é pequeno sinal não é pouca coisa não que será dado, que será feito. Não, será tão grande os sinais, e são muitos, e prodígios, tá? Que se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. Então, meu querido, minha querida, como eu disse, se você está buscando só sinal no sentido de Deus me prova que isto é Deus mesmo, Deus me prova que é isso mesmo, cuidado, porque até os falsos profetas podem fazer, até demônios podem fazer. Não vem da parte de Deus, mas faz. Deus está nos alertando aqui. Haverá falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais que, se possível for, vai enganar até os escolhidos. Enganaria, né? Mas não enganou. Não vai enganar. Então nós temos que tomar cuidado. Essa história de que, não, porque fez um milagre, é de Deus, cuidado. Tem milagre que operado por Deus, é de Deus. Tem coisas que aparentemente são de Deus, mas não é. Tem uma outra coisa operando aí no meio. Não provém do santo, não provém de Deus, então nós temos que ficar atentos. Tem línguas que não é do Espírito Santo, não. Atento. Tem operações que não é do Espírito Santo, não. Só que nós não podemos tocar no Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado. E para isso precisamos de muito discernimento. E conhecemos a Deus, conhecemos a palavra do Senhor intimamente, porque é aí que vamos receber discernimento e vamos ver a diferença. Vamos receber discernimento daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Eu sempre falo que não adianta você querer descobrir o verdadeiro estudando o falso. Não adianta querer conhecer o verdadeiro estudando o falso. Você precisa conhecer o verdadeiro para quando o falso vier, você discernir. Porque você já sabe o que é o verdadeiro. Você já conhece a verdade. Então, quando qualquer coisa for mudada, ou for inserida, ou for colocada, for acoplada, for agregado, for misturado, na hora você vai detectar. Se não detectar na hora, mas através da oração do Espírito Santo, o Senhor vai te mostrar os detalhes. Então, discernimento. E nessa hora, o crivo das seguranças para nós é a palavra de Deus, o Espírito Santo, o discernimento que vem dele. Então, nós precisamos ficar atentos. Então, eu dei aqui algumas formas que usamos a palavra sinal, na palavra de Deus, na Bíblia. Te dei as passagens, e nós não podemos ficar aqui com muitas outras passagens e muitas outras situações. Vou falar um pouco breve assim, discernimento do tempo, né? Você precisa aprender a discernir o tempo, as estações de Deus na sua vida, né? E Deus dá sinais para isso,
né? Ele nos ensinou que quando nós olhamos o tempo, nós olhamos para o céu, sabemos o tempo, né? Você vê uma pessoa que é do campo, ela sabe se vai chover, se não vai chover, se vai esfriar, simplesmente olhando para o céu. E o Senhor muitas vezes usou essa forma de linguagem conosco para nos ensinar coisas espirituais. Então a palavra do Senhor diz que há tempo para isso, há tempo para aquilo, e nós precisamos discernir. Haverá um discernimento para nós, haverá uma forma, haverá uma indicação de Deus. Deus vai nos indicar isso de alguma forma. E por isso podemos chamar isso de um sinal. Então você vai ficar atento, você vai buscar de Deus. Deus, esse é tempo para eu fazer isso, é tempo de eu viver isso, é tempo de realizar isso. O Senhor vai te sinalizar, o Senhor vai dar indicação. Prossiga, não, pare, agora, entendeu? Deus vai revelar, Ele vai falar, Ele vai dar o discernimento. Então, como eu disse, nós precisamos discernir os sinais. E mais do que discernir os sinais, discernir a verdade ensinada no sinal. Presta atenção. Isso é muito profundo, parece assim superficial, mas tem muita profundidade nisso. O sinal, quando ele é dado, a indicação quando ela é dada, ela traz uma verdade para a tua vida, conta a você algo a respeito de você mesmo, a respeito do que Deus está para trazer ou para realizar, para fazer, a respeito de outro, ou a respeito de tempo, seja lá o que for que Deus queira trazer a revelação para as nossas vidas ou o operar dele. Ele vai indicar, ele vai dar uma sinalização, vai te dar um sinal, vai sinalizando. E uma coisa que eu acho bastante interessante, que quando Deus sinaliza algo, ele não sinaliza só uma vez. Por isso que quando falou lá com os fariseus, e falou que eles já tinham visto muitos sinais e não tinham crido, porque Deus é assim. Quando Deus tem para trazer uma verdade para as nossas vidas, eu falo que Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de confirmação. Ele fala, depois ele fala de novo, e ele fala novamente, e ele vai falando. Ele vai confirmando aquela fala, aquela revelação, aquela verdade, aquela indicação do que ele está fazendo, do que ele está querendo que você entenda, entendeu? E ouvir aquilo, ele vai de todas as formas, ele vai usando pessoas, sinais e de todas as maneiras para confirmar aquilo que ele está querendo que você entenda, que eu entenda. Por quê? Porque se isso não acontecer, nós perderemos de ver, de entender e aprender com o que está sendo sinalizado a nós. Por isso que aqueles lá, nós podemos falar assim, que são cegos, que têm olhos, mas não veem. Estão olhando, Deus dando sinal e não veem. Que possamos olhar e enxergar aquilo que Deus está querendo falar. Que possamos olhar e discernir os sinais e o que o sinal está querendo dizer. Está compreendendo o que Deus está falando aqui, esta noite? É muito sério o que Deus está falando aqui nesta noite, não é? Por quê? Porque através disso nós vamos o quê? Perceber a instrução ou o alerta que Deus está querendo dar. Que Deus está querendo nos ensinar, uma instrução que Ele está trazendo, ou um alerta, ou uma revelação para uma preparação. Tantas coisas nós podemos ficar aqui, é muito profundo isso. Então, o discernimento desses sinais, dessas indicações, guarda essa palavra, indicações, instruções sendo dadas, revelações, ensinos, alertas de muitas coisas, não é? Então, Deus pode estar falando, mostrando, revelando
alertando, e nós estamos como? Como que nós estamos? Dispersos? Desatentos? Incrédulos? Igual aqueles fariseus e escribas, porque a gente acha que é só naquela época. Não, continua muitas vezes, amados. Se nós não vigiarmos, fazemos igual. Deus está falando, Deus está revelando, Deus está desenhando, Deus está colocando o sinal, o luminoso na nossa cara e nós estamos ainda, Senhor, fala comigo. Não é assim? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros diante de Deus, sem hipocrisia? Tem situações na nossa vida, não digo todas, mas tem situação na nossa vida que a gente dá uma questionada, que a gente pede, né? Então, amados, atenção, atenção, quais são os sinais? Quais sinais você tem visto em sua vida? Se até agora você não percebeu, então a partir de agora você vai começar a ficar atento. Quais sinais você tem visto? Quais sinais principalmente têm se repetido na sua vida? Esses sinais vão te ensinar e vão te falar algo. Ou da parte de Deus ou da parte de alguém. Ou de alguma coisa. Você vai entender. Você vai entender. Por exemplo, dependendo do sinal na sua vida, você vai ver Deus revelando coisas importantes a respeito da sua vida, do propósito dele, o desígnio dele na sua vida, o que ele está realizando, o que ele quer que você faça, ou o que ele está preparando, ou a respeito da terra, dos acontecimentos na terra, em todo o mundo, tá? Dependendo da sinalização na sua vida, tá? Pode estar trazendo um alerta em relação à sua condição espiritual. Você tem prestado atenção nesses sinais? Como que está a sua vida espiritual? Quais são os sinais? Quais são os sinais da mornidão? Quais são os sinais da frieza espiritual? Quais são os sinais de uma pessoa que vive na incredulidade? Quais são os sinais da pessoa que vive na rebelião? Cuidado, porque o rebelde não vai ter outro sinal a não ser o mesmo que o Jonas. Não vai ter. E vou aproveitar que é live, eu não sei se vocês viram, mas acho que foi no sábado de manhã. Se não foi na sexta, foi no sábado de manhã que eu vi noticiário. Eu vi o noticiário, tá? Ninguém me contou. Dizer, um homem, um pescador, tá? Foi engolido agora, pode procurar aí, não sei se foi a Globo que noticiou. Acho que foi sábado de manhã. Foi engolido vivo. Sexta ou sábado. Foi engolido vivo. A baleia engoliu. E depois, ele disse que simplesmente estava ali e deu um apagão, ele deu um tranco nele e de repente apagou tudo. Ele não sabia o que estava acontecendo. E quando ele percebeu, ele ficou com alguns segundos ali que ele percebeu, ele falou, eu vou morrer. Ele se deu conta. E a baleia cuspiu ele. Gente, eu não estou mentindo, está lá no noticiário, vocês podem procurar que vocês vão ver que é real. E a pessoa começou o noticiário justamente falando da Bíblia e sobre o sinal de Jonas. Gente, isso é tremendo demais. Isso é tremendo demais. E Jesus usa isso para dizer que o tratamento, o castigo com o rebelde de coração é dessa forma. Né? Esse é o sinal que ele vai receber da parte de Deus. Não será outro. Então, se você está tendo essa inclinação, você precisa rever, você precisa se arrepender, né? Porque Deus já está te mostrando, você está pedindo, não tá, Deus já falou e você continua fazendo a mesma coisa, obstinado no mesmo lugar, na mesma coisa, você precisa ficar atento. Você precisa tomar cuidado, né? Sinais do seu relacionamento ou nos seus relacionamentos,
Quantas pessoas que estão vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento que tá na cara, todo mundo faz a leitura, todo mundo olha e normalmente a gente não vê. Amados, quantas situações eu passei na minha vida que todos viam e eu não enxergava. Por quê? Porque as minhas emoções estavam envolvidas completamente e eu não enxergava. Isso não só em relacionamento, mas também em amizades, no sentido de amizades. Por isso é bom, muitas vezes, outro faz até a leitura do sinal mais rápido do que nós. Por isso que é importante termos amigos verdadeiros, pessoas que tenham coragem de falar, olha, eu estou vendo isso, você não está enxergando. Todos os sinais estão aí, ó, sinalizando, toda a sinalização de que isso aí é uma barca furada, toda a sinalização dessa pessoa hipócrita, falsa com você, é uma traidora, vai te trazer prejuízo, dano. Quantas pessoas que fazem negócios com pessoas desse tipo e não enxerga, é iludido por causa do coração sincero, mas o outro está com outra intenção, mas sempre Deus vai sinalizar. Deus sempre vai dar o livramento, Deus sempre vai dar um alerta. Deus sempre vai usar e colocar pessoas que vão enxergar. Muitas vezes, quando você perdeu a visão, Deus vai colocar pessoas. Então, fica atento. Aquilo que o sinal, ou que as pessoas que estão lendo o sinal, que você já não consegue ver, aquilo que está se trazendo de alerta, aquilo que está indicando o que vai acontecer. Fica atento, fica atento. Né? Você está conseguindo ter percepção daquilo que Deus está trazendo de revelação, do seu futuro, seu próprio futuro? Daquilo que Ele já tem pontuado para você, mostrado, revelado de muitas formas para você, falado com você de muitas formas e confirmado para você. Você tem caminhado em cima dessas indicações, você está acompanhando, essas instruções, você está cumprindo elas. Porque eu disse que sinais são indicações para te trazer um ensino, uma verdade, uma instrução, um alerta, seja lá o que for. Para te ajudar. Não é a respeito de Deus, é a respeito de nós. Ou a respeito de alguém, a respeito de alguma coisa. Então para com essa história de ficar chegando perto de Deus só para pedir sinal, para provar se Ele é isso, se Ele é aquilo. Não, Ele é. Você acreditando ou não, Ele é. Ok? Isso aí, se você não acreditar, o problema é só seu. Ele vai continuar sendo Deus. Ele pode até te dar o sinal. Mas cuidado com a sua inclinação, com o seu coração. Tá? Então nós vamos discernir e caminhar nessas instruções que Ele está sinalizando. Caminha, vamos, segue, é aqui, ó. Ele está dando sinal, Ele está sinalizando a porta, Ele está sinalizando aquilo, Ele está sinalizando a bênção, ou Ele está sinalizando o mal, e você está entendendo que tem que fechar aquilo, que tem que sair desse barco. Tem que fechar essa porta. Os sinais estão sendo dados. Os sinais estão sendo dados, queridos. Os sinais estão sendo dados. E você, como que você está? Você está atento? Aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está instruindo a você? Como que está o seu coração em relação a isso? Então eu quero, nesta noite, aquilo como Deus falou para mim, começa a prestar atenção. Quantos sinais de Deus eu vivi na minha vida? Quantos sinais eu vi? Quantas manifestações da glória? Quantos milagres eu vivi no meu passado? Quantos eu tenho vivido hoje? Quantas sinalizações, indicações Deus tem me dado, trazido instruções, mostrado o caminho, revelado, mostrado aquilo que Ele está para fazer, aquilo está no teu coração dele ainda, mostrando processos. Deus me trouxe aqui para você abrir seus olhos espirituais. Deus me trouxe aqui essa live hoje para você discernir os sinais. Os sinais que são dados por Deus a você. Os sinais que são dados às pessoas que permeiam a tua vida. Você precisa estar mais atento. Você precisa estar mais alerta.
Porque muitas vezes a coisa está passando na sua cara e você não está querendo enxergar. Você está cego, você tem olhos, mas não vê. Tem olhos, mas não vê, não está entendendo o recado. Não está entendendo o recado. Mas eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para agir. O Senhor é poderoso para trazer discernimento e te ajudar a fazer a leitura correta dessa verdade que está inserida neste sinal, nesta indicação, nesta sinalização que está sendo dada. Atenção, 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 cuidado, cuidado, perigo. O que está sinalizando para você? O que está sendo um sinal constante na sua vida? Quais são sendo essas direções que você está tendo? Atenção, atenção àquilo que Deus está falando por Ele mesmo, ou usando outros para falar, ou sinalizações de discernimento e distinção de pessoas que têm caminhado com você, ou a pessoa ela quer até caminhar com você, mas Deus está mostrando e revelando quem ela é, o profundo, e você às vezes não acredita, não enxerga. A coisa tá luminosa assim, ó, sinalizando na sua cara e você não quer enxergar. Tá todos os sinais sendo dados a você e você não quer enxergar. Você continua insistindo, você continua não acreditando, você continua. Então, Deus me trouxe aqui para falar sobre sinais, sobre indicação, sobre sinalização, sobre a verdade contida neles, sobre as instruções contidas neles, sobre os alertas contidos neles, e você, como que estão esses sinais na sua vida, como que você está em relação a eles. Está dormindo? Está desatento, disperso? E Deus me trouxe aqui, acorda, presta atenção naquilo que nos sinais que estão sendo dados na sua vida, as direções. Presta atenção, porque tudo está falando. E você precisa ouvir. Você precisa ouvir e ficar atento. E ouviu, ficou na dúvida, oração. Por quê? Você vai guardar essa palavra. Deus é um Deus de confirmação. Deus não faz confusão na vida de ninguém. Aonde tem confusão, tem demônio. Aonde tem confusão, tem operário estranho aí no meio. Mas aonde tem o quê? Ordem. Aonde tem o quê? Confirmação. Se Deus fala aqui, Ele fala na China, Ele fala em todo lugar. A palavra dele vai ser a mesma, a revelação vai ser a mesma, o sinal vai ser o mesmo, a indicação será a mesma, a sinalização será a mesma. Ele não muda. Verdade é verdade, não pode ter uma mentira no meio. Agora, quando começa a ter muita coisa, fala uma coisa, depois desfala, aquela coisa, não é Deus. Sinal aí que falso profeta, falso sinal. Atenção, atenção, falso Cristo. Atenção, atenção. Primeiro eu preciso conhecer o verdadeiro para descobrir o falso. Primeiro eu preciso conhecer o verdadeiro para detectar o falso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero orar com você essa noite. Aleluia. Oh, glórias. Tanto que chorei, tanto que clamei, nada foi em vão. Hoje é a minha vez. Tanto que eu ouvi, abandona esse medo. Você também viveu milagres na sua vida? Maravilhas? Quanto que o povo de Israel viu milagres no deserto e continuaram murmurando, continuaram com incredulidade, porque não criam. Deus estava levando eles para uma terra que manava leite e mel, mas Deus falando do processo e eles não aceitando o processo. Deus tem sinalizado a você sobre o processo, Deus tem sinalizado sobre o tempo. Deus tem feito sinais, maravilhas, muitos. Abre os seus olhos espirituais. Passada de milagres.
colheita de milagres e o teu futuro proverá um milagre novo, manifestações da glória, indicações, sinalizações. Deus é um Deus que guia, Ele é o teu guia. Você não vai andar no escuro, não, é na luz. Vou contar. Oh, aleluias. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por cada vida aqui esta noite. Que eles possam ver os sinais de Deus e todos os outros sinais que eles precisam ver, Senhor meu Deus, a respeito de qualquer coisa, a respeito de qualquer pessoa. Abre os nossos olhos espirituais essa noite, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Senhor. E traga, Senhor meu Deus, a verdade, traga a instrução, sinaliza-nos, indica-nos aquilo que precisamos receber de indicação, de sinalização, a instrução que precisamos receber. Que o Senhor possa estar se revelando, Senhor meu Deus. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar e compreender, entender, Senhor meu Deus, aquilo que está sendo falado através desses sinais, dessas indicações. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, nos dê a revelação do Teu Espírito e discernimento nesta hora. Faça que nós façamos a leitura correta desses sinais, que não sejamos confundidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nenhuma faísca da falsidade, da corrupção, do engano, possa se acoplar na Tua verdade e trazer confusão em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és um Deus que confirma. Venha confirmar, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor já tem falado. Venha confirmar. Não queremos ser, Senhor meu Deus, como Jonas e nem receber o sinal dele. Não. Muito menos como os fariseus. Abre os nossos olhos. Inclinamos nosso coração para Ti, para ouvir. Pai, queremos receber a Tua preparação, visualizar, Senhor meu Deus, os processos, os procedimentos, o tempo, o modo, em nome do Senhor Jesus, como Eclesiastes está dizendo. O Senhor nos ensina todas as coisas, o Senhor nos dirige em todas as coisas, o Senhor sinaliza, sim, o Senhor indica, e nós confiamos em Ti, para a Tua glória, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus amados. Abre os teus olhos espirituais. Não são os carnais, são os espirituais. Você precisa orar, pedindo discernimento, revelação dos sinais, não só nas coisas espirituais, em todas as coisas, na vida de pessoas, de tudo que permeia e diz respeito à tua vida. Abre os teus olhos, tenha discernimento de Deus, receba discernimento do alto esta noite. Entra na presença e busque discernimento de Deus, discernimento espiritual, discernimento de espírito. Discernimento de espírito das intenções ocultas, das motivações ocultas. Faça a leitura correta. Faça a leitura correta. Tem pessoas aí que já estão recebendo sinais de pessoas da sua convivência em algum lugar. Esses sinais já têm se repetido e você ainda está questionando: será? Abre os seus olhos. Abre os seus olhos e aceita a verdade nua e crua como ela é. Para de querer fantasiar. Para. Isso chama ilusão. Para. Não se iluda. Não se iluda. Enfrenta. Abre os seus olhos. Deus está te dando um alerta. Deus está te dando o quê? Um livramento. Deus quer te dar livramento. Oh, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, trazendo. Venha tirar toda a confusão agora. Todo falso sinal. Toda mentira, todo engano que Satanás usa para confundir. Para que erramos o caminho. Erramos a instrução e o que fazer. Vai tirando, Senhor, em nome de Jesus. Vai desmascarando. Vai mostrando a verdade. Vai mostrando que não é dessa maneira, que não é assim, não é isso, não é essa. Não é essa pessoa. Mostra a verdade, Senhor, a verdade. Dá-nos o discernimento, as instruções. Precisamos entender e percebermos para não perdermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a verdade. Aquilo que o Senhor está nos ensinando nesse tempo e aquilo que o Senhor está para ensinar
naquilo que está por vir, aquilo que o Senhor está ainda preparando. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Receba da parte de Deus essa palavra e se aprofunda em nome do Senhor Jesus. Busque do Espírito Santo, porque Ele vai abrir os teus ouvidos, os teus olhos espirituais e o teu coração para a glória dEle. Você não ficará no escuro, não. Você não ficará desapercebido, não. Mas o Senhor te trará muito alerta, muito livramento, muita direção, muita instrução. Você vai caminhar com segurança na presença de Deus, preparado por tudo aquilo que está por vir, porque antes de acontecer, o Senhor revelará os seus, o secreto, o particular, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fica com Deus e até a próxima live, você que me acompanha aqui, ok? E você que pode estar conosco no templo, quero convidá-lo, quarta-feira, vocês perderam, viu? Esse final de semana, o encontro foi maravilhoso, maravilhoso. Quem esteve presente sabe, foi profundo, foi uma bênção, viu? Quarta, a gente sempre está convidando aqui a todos quando nós temos alguma coisa especial. Todo dia é especial com Deus, mas quando nós temos um trabalho com missionários de fora ou algum evento, nós avisamos. Participe, porque sempre é bênção muito profundo para a sua vida, viu? Para as nossas também. Quarta, nós temos culto, será glorioso. Quarta, às 20 horas, Avenida Nicolau Zavos, 1307. Você está convidadíssimo para estar lá conosco. Domingo, Manhã com Deus, às 9h30. Tá? E à noite às 19h30 culto, ok? Amém? Você que é jovem, nós temos um trabalho com jovem aos sábados, participe, ok? É só você acompanhar aí, nós temos 19h30 na igreja, ok? Com a nossa líder, né, do Ministério de Jovens, a Priscila, a missionária Priscila, uma bênção, mulher de Deus, e você vai ser muito abençoada. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Um beijo.